18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite para você, Karime Leão. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. E, gente, para participar do nosso programa 18 horas é muito fácil. Basta apenas você mandar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp, que é o 994887592, e fica ligado na nossa programação que amanhã vai ter uma surpresa incrível, né, Karime? Atenção você, motoristas de aplicativo. Gente, amanhã a gente tem uma surpresa. Fica ligado. Vem coisa aí, não vou falar. Fica ligado na nossa programação que a gente vai passar a partir de amanhã. A partir de amanhã, né? A partir de amanhã vai ter vários spots aqui no ar da Rádio Mix Manaus. Fica ligado que, nossa, você vai gostar, só falo isso. Fica ligado, né, Kenneth? Vamos deixar essa emoção no ar. Deixar o suspense no ar, fica ligado. Bom, você pode participar também do programa. Para você que nos assiste ao vivo pela live do YouTube, manda sua mensagem de texto, interage com a gente e segue a gente lá nas redes sociais. No @18 News. 18 horas. Trânsito. Agora 6h05. Vamos saber como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. Como é que está o movimento do trânsito? André, a gente já viu aí que tem postos com a gasolina mais cara, não é isso? Boa noite, André. É isso mesmo, Manaus segue dividida no preço da gasolina. Karime, Kennedson, ouvinte, muito boa noite para vocês. E ainda é possível encontrar postos vendendo litro da gasolina comum a R$ 6,99, enquanto outros já cobram R$ 7,29. Então tem que pesquisar aí antes de abastecer, vale a pena, né? Porque chegou no fim do mês, faz diferença esses centavos. Agora vamos à parcial do trânsito, que muda o tempo todo, mas nesse momento o fluxo está bem intenso na rua Guilherme Paraense, com reflexo dos veículos que vêm da Avenida Humberto Calderaro, ali nas proximidades da passagem de nível da Efigênio Salles. E na Avenida de Alba Batista, volta para casa tá daquele jeito, né? Toda a extensão da via segue com o trânsito congestionado, exigindo, claro, aquela paciência dos motoristas que passam pela região. Então, se puder, busque aí rotas alternativas para evitar ali os pontos de maior lentidão. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Com alta de 1,88%, a região norte mantém o maior custo da cesta básica do Brasil. Eu, Vanessa Lima, explico os motivos desse aumento nos 35 produtos de maior consumo dos brasileiros. Operação Nacional contra o Crime Organizado cumpre mandados em Manaus. Eu, André Meirelles, explico os detalhes da ação que cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em investigação sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nessa quarta-feira. E na política, eu, Kennedson Paz, falo sobre a operação da Polícia Federal que fez buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre decisão do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso para encontrar armas. Elas não foram encontradas. Os detalhes eu conto logo mais aqui nos Bastidores da Política. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia a partir de agora para você, que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas falando sobre a crise na segurança pública no Amazonas. Foi divulgado hoje um levantamento do Instituto Sou da Paz, que revela o seguinte: o Amazonas aparece como um dos piores estados brasileiros quando o assunto é esclarecimento de assassinatos no Brasil. Está em 13º lugar no ranking com 24 estados. Apresenta um índice de 41%. Os dados fazem parte do estudo diagnóstico sobre a investigação de homicídios no Brasil. O estudo analisou os fatores associados às taxas de esclarecimento de assassinatos entre os estados brasileiros. O levantamento considera esclarecido o homicídio doloso que resulta em denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público até o final do ano seguinte ao crime. O indicador mede a responsabilização inicial no sistema de justiça e não inclui etapas posteriores como julgamento ou condenação. Um outro ponto da pesquisa é que os percentuais divulgados correspondem
correspondem à média registradas entre 2020 e 2023, ou seja, os anos em que estávamos aí passando pela pandemia de Covid-19. Eu conversei com o doutor em Sociologia, professor Antônio Nascimento, que pesquisa exatamente sobre a questão da violência aqui no estado do Amazonas, e ele analisou esses dados, levando em conta o período pesquisado, que é o período da pandemia. Vamos ouvir. Foi um período de excepcionalidade por conta da Covid, né? Então, como você tinha muita gente trabalhando em home office, uma parte importante das ações ficaram restringidas, então é possível que isso tenha melhorado o desempenho da investigação, entende? Quer dizer, aquele trabalho que é feito no laboratório, aquele trabalho que é feito de inteligência, pode ter sido vantajoso, pode ter sido validado por conta daquele período específico da Covid, 2020 a 2023. Um segundo aspecto que me parece fundamental para a gente entender esse processo é que só uma polícia civil autônoma, só uma polícia civil que tem um laboratório de investigação criminal autônomos e com equipamentos e com a equipe treinada é capaz de aumentar o índice de resolução de crimes. 18 horas. E segundo a pesquisa, Karime, é possível ampliar a capacidade de esclarecimento dos homicídios, investigando em qualificação das investigações, fortalecimento da perícia, a gestão de indicadores e a prioridade política para a investigação desses crimes, mesmo em estados que convivem com elevados índices de violência, como é o caso daqui do nosso estado do Amazonas. O doutor em Sociologia, professor Luiz Antônio Nascimento, falou sobre o trabalho que é feito aqui no estado. Vamos ouvi-lo. A Polícia Civil do Amazonas, ela tem um déficit enorme do ponto de vista da valorização dos trabalhadores dessa polícia. Quer dizer, eles são pouco valorizados há muitos anos, do ponto de vista da remuneração, do ponto de vista das condições objetivas de trabalho. Não é raro você encontrar colegas da polícia em lojas especializadas comprando insumos para fazer pesquisa, para fazer o trabalho deles, porque na polícia não tem. É comum você ver policial civil comprando luva, comprando reagente, comprando álcool, comprando avental, porque na polícia não tem. E a outra coisa, você precisa de usar tecnologias de informação e tecnologias de avaliação de cenas do crime mais sofisticado, mais modernos, aquilo que a gente não tem aqui. 18 horas. O doutor Antônio Nascimento também falou que a Polícia do Estado do Amazonas não consegue manter a cena do crime preservada e que isso, é claro, compromete qualquer investigação. O doutor Luiz Antônio Nascimento também apontou algumas ações para que a gente consiga reverter esse quadro, esse índice aqui no estado. Vamos ouvir. A solução passa, fundamentalmente, primeiro, recapacitar e requalificar os policiais militares, que são os primeiros que chegam na área do crime, para efetivamente proteger aquela área, né? Seguindo a metodologia consolidada que determina a área de ação, quem pode entrar dentro da área ou não. Então, a primeira tarefa é essa. A segunda é capacitar os policiais civis com tecnologias modernas, equipar os laboratórios da Polícia Civil com material, com equipamentos modernos e valorizar esses trabalhadores. Os trabalhadores precisam ser valorizados. E valorizar passa por remuneração de salário, passa por concurso público para repor e ampliar o número de trabalhadores da área da investigação. E aí sim você vai ter resultados melhores. 18 horas. Ainda de acordo com o levantamento, o Rio Grande do Norte registra o pior índice de esclarecimento desse tipo de crime no Brasil, com apenas 9% dos casos resultando em denúncia apresentada pelo Ministério Público. Na outra ponta, Goiás aparece com a maior média percentual de esclarecimento, seguido pelo Distrito Federal. E sobre esse levantamento, eu conversei também com o Coronel PM Amadeu Soares, especialista em segurança pública, que foi secretário de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas. E ele destacou que aconteceu um verdadeiro desmonte durante a gestão passada de Wilson Lima aqui no estado do Amazonas. Vamos ouvir o que ele disse.
Boa noite, Karime Leão e ouvintes da Rádio Mix. Bem, Karime, esses números demonstram cabalmente o desgoverno que havia aqui no Amazonas na segurança pública. Isso aí é a demonstração clara em números de que a segurança pública foi desestruturada, porque o homicídio com autoria conhecida é do DIP. O homicídio com autoria desconhecida é da Delegacia de Homicídios, que deveria estar estruturada, bem estruturada, com uma equipe, no mínimo uma equipe completa por área de Manaus, e a nossa perícia instrumentalizada, toda organizada, tecnologicamente montada, para guardar e apresentar as provas técnicas nos inquéritos para serem enviados à justiça. Então, isso demonstra claramente que por aqui passou um furacão de destruição chamado Wilson Lima. Tá aí. Eu espero que agora o novo governador mude esse quadro, mude essa mentalidade e fortaleça cada vez mais os quadros da segurança pública. 18 horas. O que a gente sabe é que, conversando com especialistas aqui no 18 horas, o quadro, a situação em que a segurança pública do Estado está hoje em dia, chegou agora em 2026, a gente está precisando aí de 10 anos de trabalho duro, árduo, contínuo, com planejamento, com investimentos, principalmente em inteligência, para a gente começar a reverter esse quadro. Então, são 10 anos aí para a gente começar a mudar essa situação, esse buraco, essa crise em que o estado do Amazonas está na área de segurança pública, não é, Kennedson? Com certeza, Karime Leão, a gente percebe essa expansão pelas nossas fronteiras, a dificuldade que o estado tem também de garantir a segurança nos nossos municípios que fazem parte da fronteira, querendo ou não, faz parte da fronteira ali. Tabatinga é um município do estado do Amazonas, então, de fato, a escalada do crime organizado tem sido cada vez mais intensa e para isso é necessário um confronto muito mais forte e principalmente nessa resolução dos crimes, porque quando o crime ele é resolvido, os responsáveis acabam indo parar no devido lugar, que é a cadeia, Karine. Exatamente, a gente precisa que esses crimes sejam julgados, que realmente as pessoas, os responsáveis, paguem pelos crimes cometidos. A gente precisa de resoluções. Agora, é por isso, esse é uma ponta, é um dos fatores da segurança pública. O que a gente sabe de fato no dia a dia é que a população anda com medo. A sensação de segurança não existe mais. E é por isso que a segurança pública, hoje em dia, é um dos principais assuntos, pontos, a principal preocupação do eleitor brasileiro e também do eleitor do estado do Amazonas. As pesquisas revelam isso. É uma das principais preocupações. Então, o momento é esse. Principal, Karine. É a principal, né? Tá no topo. Quando o cidadão vai falar sobre política, em quem vai votar, o tema que ele sempre relaciona ao candidato que é capaz de resolver é sempre segurança pública. Tá, passou até saúde e educação, gente. Então, a segurança pública é a principal preocupação do eleitor. E a gente tem que prestar atenção nesse momento, antes de votar, qual é a proposta do candidato para a segurança pública aqui. Estamos falando aqui no estado do Amazonas, que a gente tem trazido aqui no 18 horas os piores índices da violência aqui pra gente. Então a gente tem que analisar com muita cautela, com muita calma, as propostas dos nossos candidatos para a segurança pública do estado. Agora em Manaus, 6 horas e 17 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você percebeu queda na sua internet ontem à noite? Kenneth, eu até perguntei lá no grupo, né? Você percebeu? Pois é, Karime Leão, até eu estar por aqui pela rádio estava tranquilo. Mas como a minha operadora, que eu não vou citar o nome, sempre falha, eu não posso nem dizer, né? Se falhou, se não falhou, porque já virou rotina. Se eu fosse você, eu falava. Bom, eu entrei em vários grupos de jornalistas que aí eles falaram, né? Reclamaram de falhas nas operadoras da TIM, na Vivo e também na antiga Oi, que hoje é a NIO, que inclusive é meu Wi-Fi, porque realmente não estava funcionando nada. Karime Leão? E a instabilidade foi registrada em diferentes pontos daqui da nossa capital e afetou clientes de mais de uma operadora, prejudicando o trabalho de muita gente, né?
né? O pagamento, a comunicação pela internet. Afinal, ninguém mais liga pelo telefone, Karime. A pessoa só liga pela internet. E agora. A gente só resolve tudo pelo celular, né, gente? É o WhatsApp. A gente, jornalista, ninguém para de trabalhar. A gente segue falando pelo WhatsApp, vendo notícias, enfim. A News chegou a emitir nota falando sobre uma falha geral no serviço aqui na região e que a equipe estava trabalhando para resolver essa situação. Dava previsão de retorno só hoje de manhã, mas voltou antes, voltou ontem à noite mesmo. O repórter André Meirelles, ele conversou com especialistas que traz pra gente detalhes do que fazer nessa situação de prestação de serviços das operadoras envolvidas. Vamos acompanhar. Boa noite a todos. As reclamações se espalharam ao longo do dia nas redes sociais e em aplicativos de mensagem. Muitos usuários relataram quedas constantes e dificuldades para manter a conexão. Entre as operadoras citadas está a TIM, que, segundo os clientes, a empresa confirmou que havia uma instabilidade no sistema, mas não informou o que teria provocado o problema nem quando o serviço seria totalmente normalizado. A operadora NIL, antiga Oi, confirmou o rompimento de cabos de fibra ótica, que foi a possível causa das falhas em equipamentos e problema na estrutura da empresa de telecomunicação. A instabilidade impactou também diversos serviços utilizados no dia a dia, como os aplicativos de mensagens, sistemas bancários, até pagamentos via Pix, as plataformas de trabalho remoto, além de aulas online e aplicativos de transporte e entrega. Bom, por lei, o consumidor tem direito a desconto na conta quando fica sem internet por muito tempo. Então, quem passa por interrupções prolongadas no serviço pode pedir o abatimento proporcional na mensalidade e pagar apenas pelo período em que a internet funcionou. Como explica agora pra gente a advogada do direito do consumidor, Maiara Monteiro. Um dos direitos é ter o abatimento proporcional na mensalidade. Então, o consumidor tem o direito de pagar apenas pelo serviço que efetivamente essa concessionária prestou. Se houve essa interrupção do serviço, a responsabilidade é efetivamente da operadora. Então, o consumidor tem direito a ter um abatimento proporcional referente ao período que ficou sem internet. Então, esse desconto ele pode ser solicitado diretamente com a empresa. O consumidor vai informar seus dados pessoais, nome, CPF, horários que aproximadamente ficou sem a internet durante aquele período. E é importante sempre que o consumidor solicite o protocolo de atendimento para que isso fique registrado. Se a falta de internet causar prejuízos, principalmente para quem trabalha em home office ou depende da conexão para exercer a profissão, o consumidor também pode ter direito à indenização. Quem explica isso pra gente é a advogada Maiara Monteiro. Isso acaba gerando um dano para o consumidor que, por exemplo, trabalha de home office, perdeu alguma reunião online importante, alguma audiência importante, se for o caso, gastos com contratação de um outro serviço para tentar suprir o serviço que foi suspenso, que está indisponível naquele momento. Então, tudo isso gera um dano, né, para o consumidor e ele pode vir aí judicialmente ter isso ressarcido por meio da justiça. Então é isso. Enquanto as operadoras não divulgam a causa da instabilidade, a orientação é que os consumidores acompanhem os canais oficiais das empresas, reiniciem também os equipamentos e registrem o protocolo de atendimento caso o problema persista, como a advogada orientou. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. A região norte mantém o maior custo da cesta básica do Brasil. O índice foi de 1,88%. O indicador é da Associação Brasileira de Supermercados, que acompanha a variação de preços da cesta básica de 35 produtos de consumo, ali de largo consumo, com números de maio a abril deste ano. E a cesta passando ali de R$ 922,44 para R$ 939,79. E Kenneth, só entre os produtos básicos aí desses itens de largo consumo, a principal pressão, né, veio que mais baixou, digamos assim, veio do feijão, seguido pelo arroz e pelo leite longa-vida. Já no ao contrário, né, os que ficaram mais baratos foi o café torrado e moído, o açúcar refinado e o óleo de soja. Quem traz mais detalhes a respeito do assunto pra gente agora é a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa
Boa noite a todos. Então, imagina só. Você tá no supermercado e percebe que a conta da cesta básica não para de subir. Pois é exatamente isso que o Abrasmercado, indicador da Associação Brasileira de Supermercados, mostrou em maio de 2026. Mesmo com o aumento da cesta básica sendo registrado em todas as regiões do país, o Norte segue firme no topo do ranking. Por aqui, a cesta de 35 produtos de largo consumo continua sendo a mais cara do Brasil. Em maio, ela avançou 1,88%, saltando de R$ 922 para R$ 939. A doutora em economia Michele Aracati explica que essa disparada não se deve apenas a fatores nacionais, como inflação e custos de produção. Há também questões específicas da região, como distâncias maiores e até a dependência de produtos que vêm de outras partes do Brasil. O preço dos produtos que compõem a cesta básica, ele varia principalmente devido aí às mudanças climáticas, custos relacionados à produção, que pode ser alta dos combustíveis e fertilizantes, a questão ligada à taxa do dólar, que encarece os insumos, e também a lei da oferta e da demanda, que incide sobre a comercialização desses produtos. No caso do estado do Amazonas, outros fatores ligados à questão da geografia isolada e do clima também afetam o preço desses produtos. No caso, nós podemos colocar também em discussão principalmente os desafios ligados às questões logísticas e também de transporte. Por quê? Porque nós temos a dependência de balsas e navios e também uma influência muito relevante no regime de secas e cheia, que influencia direta e indiretamente no preço do transporte desse produto, trazendo de onde ele é plantado até o centro consumidor, no caso, principalmente Manaus, onde concentra parte expressiva da população do estado. Na média nacional, a cesta avançou 2,16%, passando de R$ 836 para R$ 854. E quem puxou esse aumento? O feijão disparado, com aumento de mais de 41% no acumulado do ano. O arroz também subiu e o leite longa-vida não ficou para trás. Em compensação, alguns itens aliviaram um pouco, como o café torrado e moído e o óleo de soja. Nas proteínas, o cenário ficou bem dividido. A carne bovina subiu, tanto nos cortes dianteiro quanto traseiro, e o frango congelado também acompanhou essa alta. Por outro lado, ovos e o pernil tiveram queda nos preços, trazendo um certo alívio. Já quando olhamos para os vegetais, aí sim o impacto foi explosivo. A batata disparou, o tomate teve uma alta expressiva e a cebola também ficou mais cara. Até nos itens de higiene e limpeza houve aumento. Papel higiênico, shampoo, creme dental, sabonete, desinfetante, detergente líquido, água sanitária, todos com variações positivas, ainda que menores. E tudo isso acaba pesando no bolso das famílias e mantendo o Norte no topo do ranking nacional. É como se a alta fosse sentida por aqui em duas camadas. Primeiro, pelo movimento geral dos preços em todo o Brasil e depois pelos desafios locais que tornam o acesso a certos produtos básicos ainda mais caro. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. A Polícia Federal realizou uma grande operação contra o crime organizado em todo o país e aqui no estado do Amazonas, mandados estão sendo cumpridos aqui em Manaus para desarticular esquemas de tráfico internacional de drogas e também lavagem de dinheiro, Karine. E segundo a Polícia Federal, Kennison, a investigação começou em 2025, depois de uma prisão em flagrante de um homem quando ele sacava R$300 mil em espécie de uma agência bancária aqui em Manaus. Ao todo, a ação acontece simultaneamente em 14 estados brasileiros. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes dessa operação. Boa noite, André.
Muito boa noite, Karime, Kennedson, aos ouvintes. Olha, aqui no Amazonas, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão durante a Operação Torre 8. A investigação apura a atuação de um grupo envolvido com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O Amazonas também faz parte de outra operação, da Conexão Amazônia. Nessa investigação, estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão divididos entre Amazonas, Ceará, Pernambuco e Pará. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e o sequestro de patrimônio dos investigados. Essa ação ela é coordenada pelas Forças Integradas do Combate ao Crime Organizado, conhecidas como FICO. O grupo ele reúne a Polícia Federal, as polícias Civil, Militar e Penal, além disso também a Polícia Rodoviária Federal, além de órgãos estaduais de segurança pública para investigar e combater facções criminosas. No balanço nacional, a operação cumpre 179 mandados de busca e apreensão e 93 mandados de prisão em 14 estados, que além do Amazonas, essa ação acontece no Amapá, no Acre, no Ceará, em Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, no Pará, na Paraíba, no Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e na Bahia. Segundo a Polícia Federal, essas investigações elas continuam para identificar outros integrantes das organizações criminosas e aprofundar as apurações sobre tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro e outros crimes. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h29. Vamos ao bloco de política do programa 18 horas com Kennedson Paes. Kennedson, vamos lá. A pré-campanha ao governo do Amazonas está cada vez mais movimentada, acirrada mesmo. Ontem teve o lançamento aí da pré-candidatura do governador Roberto Cidade para a reeleição. Você esteve lá, entrou ao vivo aqui com a gente. E também do ex-prefeito de Manaus, David Almeida. Ele também fez um ato político que reuniu cerca de 4.000 apoiadores na zona leste aqui da cidade de Manaus. Conta pra gente o que esse movimento representa nesse momento da disputa, ou seja, tá chegando perto o dia de lançar a candidatura oficial e o que a gente pode perceber é que esse ano realmente vai ser muito acirrada a eleição, não é não? Com certeza, Karime Leão, vai ser muito acirrada. Muito boa noite novamente para você, para todos os nossos ouvintes aqui da 100.7 FM. O fato é, Karime Leão, que ao que tudo indica pelo cenário que a gente já consegue visualizar, é que essa campanha eleitoral vai ser assim como as outras, bastante combativa. Nesse discurso de um tom bastante duro, o governador do estado do Amazonas, Roberto Cidade, adotou um tom bastante duro para falar sobre seus adversários políticos, mas sem citar nomes, ele acabou se referindo ao senador Omar Aziz e adotou um tom bastante duro para falar em relação à oposição aqui no estado do Amazonas. Chegou em diversos momentos a afirmar para todos os apoiadores, pessoas que estavam presentes ali no local, que a partir daquele momento muitos ataques começariam a acontecer diante desse lançamento de candidatura, no qual ele seria atacado, a família dele seria atacada. Então foi bastante mencionado sobre isso. Eu separei um trechinho do que falou Roberto Cidade em relação à oposição. Vamos ouvi-lo. E essa velha política, tem político que é senador, mas age como ministro do STF, mas age como superintendente da Polícia Federal e diz que vai prender todo mundo. Vai prender nada, porque aqui só tem homem de bem. Eu vim de família humilde, não faço nada de errado e tô pronto para qualquer desafio, tô pronto para vencer essas eleições. E além disso, Karime Leão, pouco tempo depois, quando terminou ali a agenda de Roberto Cidade, logo momentos depois aconteceu também um grande ato político realizado pelo ex-prefeito de Manaus e pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, David Almeida. Ele que deu início à nova fase dessa sua pré-campanha nesse primeiro grande ato de rua realizado aqui na nossa capital amazonense. Esse encontro aconteceu no anfiteatro do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, e reuniu, segundo a organização, segundo a assessoria de comunicação do ex-prefeito, 4.000 pessoas aproximadamente, entre parlamentares, apoiadores, pré-candidatos e também lideranças políticas. E a escolha desse local, segundo a assessoria, segundo até a própria equipe do prefeito, ela foi muito simbólica, porque o Jorge Teixeira é o local mais populoso da nossa capital amazonense e, segundo o próprio prefeito, foi escolhido para marcar esse início da mobilização popular da campanha. E ao longo desses períodos, Karime
Leão, foi também um local onde o ex-prefeito atuou bastante com o prefeito, realizando entregas naquela região, e atualmente isso tem sido resultado também na entrega da gestão atual. Então, com certeza é um bairro que chama bastante atenção nesse momento para o ex-prefeito Davi Almeida. Ele voltou a falar sobre a decisão de renunciar ao cargo de prefeito para poder disputar o governo do estado. Ele afirmou que deixou a prefeitura por entender que podia ampliar o trabalho de desenvolvimento na capital, também para todo o nosso estado do Amazonas. Inclusive, aqui no programa 18 horas, falou com exclusividade sobre esses avanços mencionados por ele na capital e que poderiam também ser replicados pelos municípios no interior do estado, como é o caso da Guarda Municipal, que era um trabalho que foi desenvolvido aqui em Manaus, armando a Guarda Municipal, e que também podia ser levado para os municípios do interior para reforçar a segurança pública. Esse foi um dos temas mencionados aqui no programa 18 horas. Além disso, o pré-candidato defendeu que os resultados obtidos na área da saúde, educação, mobilidade e infraestrutura podem ser replicados também no interior do estado. Karime. Bom, e o atual prefeito de Manaus, o Renato Júnior, completa essa semana 100 dias de gestão, e ele falou com exclusividade no começo da semana aqui com a gente do 18 horas, fez um balanço sobre os trabalhos. E ele também, agora ele fez uma coletiva, falou a respeito desses 100 dias de trabalho, de gestão frente à prefeitura de Manaus, e ele também rebateu as críticas que vem recebendo, não é, Kennedy? Com certeza, Karime Leão. O prefeito acabou de chegar ao seu 100º dia de trabalho de gestão à frente da Prefeitura Municipal de Manaus. É a continuidade do trabalho que já foi desenvolvido pelo ex-prefeito Davi Almeida, e nesse momento ele entregou, né? Na realidade, na manhã de hoje ele entregou esse panorama, esse balanço de tudo que foi realizado ao longo de 100 dias, e foi mencionado muito os destaques em diversos setores, diversas secretarias, além também de vários outros anúncios de obras, dentre elas ali obras de infraestrutura, obras de viárias. Então são várias obras, daqui a pouquinho a gente vai saber mais detalhes que o repórter André Meirelles trouxe pra gente. E aí, o que o prefeito também falou, Karime? Ele falou em relação ao trabalho que a oposição tem feito, mas ele criticou a forma como isso tem acontecido, a forma no qual tem se desenvolvido, principalmente através das redes sociais. Também não citou nomes de ninguém, mas ouvindo a gente consegue pensar em alguém. Vamos ouvir o que disse o prefeito Renato Júnior. Eu não entro no embate com pessoas. Eu não quero entrar em brigas. Brigas por brigas não dão resultados. Eu quero entrar nas causas. Os meus adversários são os problemas. Renato, por que tu não responde A, B, C? Eu não posso responder quem não trabalha 1% do que eu trabalho. O meu tempo é para quem é trabalhador. Se eu encontro na rua pessoas que são trabalhadoras, mas que vêm fazer uma crítica, eu vou lá, paro pacientemente, escuto. Tem gente que só fala. E a gente é gente que... Lá é gente que só fala e aqui é gente que trabalha. E o próprio prefeito de Manaus, Renato Júnior, também estava nesse ato político do ex-prefeito Davi Almeida, ontem lá na Zona Leste de Manaus. Afinal, ele também faz parte do mesmo grupo político, Avante. Ele é o presidente regional, né, daqui de Manaus. Então, de fato, ele já adota um tom também bastante político envolvendo esse cenário, né, Karime? Quando fala em relação a críticas à gestão Renato Júnior, muita gente acaba relacionando a gestão Davi Almeida por fazerem parte do mesmo grupo político, e por isso ele decidiu rebater essas críticas, afirmando que vai responder com trabalho essas críticas que estão sendo feitas à gestão dele, e que ele não tem tempo para ver porque está trabalhando muito, Karime. Aliás, é um discurso que também vinha do ex-prefeito Davi Almeida, né? Ele sempre falava: eu trabalho, não tenho, eu acordo tantas horas, eu faço isso, eu quero ver, desafio quem entrega tanto. Enfim, é um discurso alinhado com esse prefeito. Agora, vamos de política nacional, vamos lá. A Polícia Federal fez uma operação na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para procurar armas registradas no nome dele. A ação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E o motivo, Kennedy, por quê? Conta pra gente. Por causa da arma, Karime. Olha só, gente, a Polícia Federal, só para trazer um detalhe para quem não está acompanhando tanto política nacional, na manhã de hoje houve uma grande operação da Polícia Federal, mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, tudo por conta daquela arma, Karime, que foi
encontrada junto com um militar que faz parte do grupo de apoio, do grupo de trabalho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Faz parte da segurança pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa operação durou cerca de 1 hora e 30 minutos e teve como objetivo localizar diversas armas, porque no nome do ex-presidente, Karime, havia o registro de diversas armas, e aí, dentre elas, a defesa já havia mencionado quais eram as armas, a numeração, onde cada uma delas estava. Algumas delas acabaram sendo apreendidas durante a operação da Polícia Federal, outra estava sob custódia do Exército Brasileiro, e foi por isso que o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que houve certas divergências pela própria palavra citada pelo ministro sobre o paradeiro de alguns armamentos registrados em nome do ex-presidente. E aí essa operação foi instaurada. Tinha 2 armas que já haviam sido entregues para a Polícia Federal lá em 2023, outras 6 estavam sob custódia do Exército Brasileiro, uma pistola estaria sob custódia da Polícia Civil do Distrito Federal e uma espingarda permaneceria em uma empresa importadora do Rio Grande do Sul. E aí o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, ele falou sobre essa situação. Vamos ouvi-lo. E desde a sexta-feira passada, a defesa está informando. Olha, essa arma aqui está em tal lugar, essa aqui está no Exército, essa aqui está na Polícia Federal, porque teve essa operação, ficaram com essa arma lá, essa arma aqui está em outro lugar. Tudo informado, claramente, com tranquilidade, com transparência, com documentos, tudo informado ao Alexandre de Moraes. O que acontece hoje? Ele faz uma busca e apreensão para saber se a defesa estava mentindo ou não. Esse é o tratamento que tem sido dado ao presidente Bolsonaro a todo momento. Não tem mais boa fé por parte, de quem está nos acusando. E nem o princípio constitucional de presunção de inocência funciona o presidente Bolsonaro, porque a defesa bota por escrito, documenta, protocola, olha, tá tudo aqui, transparente. Aí, para surpresa de todos, hoje pela manhã, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro, um constrangimento danado, uma busca minuciosa, reviraram tudo, foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos, que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado. Então foi muito ruim, muito constrangedor, mais uma vez uma situação em que a família toda sofre, uma perseguição implacável com o presidente Bolsonaro, daí por óbvio não tinha absolutamente nada de errado. Esse processo segue em tramitação no Supremo Tribunal Federal, que ainda vai analisar os próximos desdobramentos do caso. Afinal, esse descumprimento de uma das medidas não estava específico nesse processo, nesse último processo que foi de prisão domiciliar. Mas caso o Supremo entenda de que foi infringida algum tipo de situação, de que com a utilização dessa arma poderia oferecer riscos à segurança, que faz a segurança em volta, porque ele está preso em prisão domiciliar, mas existe uma segurança do lado externo. Então, é possível que isso ainda vá dar muito pano pra manga, Karime, com certeza. E você acompanha pra gente. Claro, vou trazer os detalhes aqui no 18 horas. Muitíssimo obrigada. Bloco de política do 18 horas com Kennethson Paes. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Agora em Manaus, 6 horas e 40 minutos. Voltamos a conversar com o repórter André Meirelles, que vai dar o movimento do trânsito essa hora nas ruas da cidade. André, boa noite mais uma vez. Antes de você falar da parcial do trânsito, teve uma fiscalização da prefeitura, carga pesada para fiscalizar veículos de grande porte hoje aqui na cidade, não foi? Isso mesmo, nessa quarta-feira o IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, realizou mais uma etapa da operação Carga Pesada na Avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul, e durante a ação, 321 veículos de grande porte foram abordados. O balanço aponta 47 autuações, 13 veículos retirados e uma carreta removida para o parqueamento do IMU. Segundo o Instituto, esse veículo foi retirado de circulação porque ele estava ali com os pneus desgastados, o que representa riscos de acidente. O diretor de operações do IMU, que é o Stanley Ventilari, disse que essa operação tem como objetivo garantir mais segurança para os motoristas e pedestres, principalmente em vias com grande circulação de caminhões. A Avenida Rodrigo Otávio, ela recebe cerca de 10 mil veículos somente no período da manhã, entre eles muitos veículos de carga pesada, e por isso que o IMU fez essa fiscalização e reforça que as fiscalizações vão continuar nas próximas semanas e novas operações
já estão programadas em outras regiões da cidade. Falando da Rodrigo Otávio, para dar essa parcial do trânsito, principalmente ali nas proximidades da UFAM, o trânsito segue bastante agitado por esse local, esse trecho, principalmente quem sai dali, né, do distrito para acessar Rodrigo Otávio também encontra dificuldades para trafegar pelo grande número de veículos nesse momento no trânsito aqui da capital amazonense. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora como é que vai ficar a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas, quarta-feira típica de clima amazônico. Máxima de 33 graus e sensação térmica maior ainda. A previsão para a noite de hoje aponta céu limpo, estrelado e sem chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 9 de julho, quinta-feira, segundo o Clima Tempo. A quinta começa com sol forte pela manhã, mas ao longo da tarde temos previsão de pancadas isoladas e rápidas de chuva que podem se estender até o comecinho da noite. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 95%. Vanessa, segue aqui com a gente, porque a gente já está falando que a previsão aqui da gente tem esse El Ninho muito acentuado, um calor absurdo aqui em Manaus nessa metade do ano até ano que vem. E é justamente quando acontecem as eleições gerais de 2026. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas começou o que eles chamam de revisão do planejamento logístico das eleições gerais, levando em conta justamente essa situação da seca, não é isso? É isso mesmo, Karime. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas já está se antecipando para esses desafios, né? Eles estão revisando o plano logístico para garantir que o processo eleitoral aconteça de forma segura e dentro do prazo em todo o estado. E como a gente já sabe, aqui não é uma tarefa tão simples, né? Aqui no Amazonas, a logística eleitoral é uma operação complexa, porque muitas comunidades só podem ser acessadas por rios e em algumas regiões o transporte aéreo também é indispensável. Por isso, o objetivo dessa revisão é reajustar rotas, definir os meios de transporte mais adequados e assegurar que as urnas eletrônicas, os materiais de apoio e as equipes de trabalho estejam disponíveis nos 62 municípios amazonenses, inclusive nas comunidades mais remotas. Segundo o TRE, a operação eleitoral de 2026 vai mobilizar cerca de 35 mil colaboradores e mais de 9 mil urnas eletrônicas. E além da logística, o tribunal também vem organizando ações integradas com instituições de segurança para reforçar a proteção das operações e garantir a tranquilidade dos eleitores e dos profissionais envolvidos. Karime. Tá certo, todo planejamento é necessário para esse verão amazônico que esse ano promete. Esse ano promete. Tá ótimo, obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Quase 5 meses depois do naufrágio da lancha Lima de Abreu 15, no encontro das águas, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o CBMAN, suspendeu as buscas pelos 5 passageiros que continuam desaparecidos. As buscas começaram no dia 13 de fevereiro e seguiram de forma contínua até o dia 19 de março. Depois, no dia 20 de março, os trabalhadores passaram a ser realizados de forma intermitente, com buscas 2 vezes por semana e continuaram até o dia 30 de junho. E quem explica melhor pra gente é o repórter André Meirelles. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Olha, a lancha ela afundou no dia 13 de fevereiro, logo depois de ter saído aqui de Manaus com destino ao município de Nova Olinda do Norte. Esse acidente deixou 3 pessoas mortas, 71 sobreviventes resgatados e agora a última atualização é que os 5 passageiros continuam desaparecidos. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que as buscas aconteceram durante 34 dias seguidos e depois passaram a ser feitas 2 vezes por semana até o fim de junho. Então, durante a operação, as equipes usaram drones, embarcações e equipamentos de sonar para tentar encontrar as vítimas no fundo do rio. Então, mesmo com a suspensão das buscas, o Corpo de Bombeiros afirmou que permanece de sobreaviso e pode retomar a operação caso surjam novas informações
informações que ajudem a localizar os desaparecidos. A corporação também informou que familiares de 3 desaparecidos já solicitaram o boletim de ocorrência para dar o início ao pedido de morte presumida, isso na justiça. Então esse caso ele continua sendo investigado. A última vez, o piloto da embarcação, que é o Pedro José da Silva Gama, ele virou réu por homicídio qualificado depois que a Justiça aqui do Amazonas aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado e ele segue preso. Agora, as causas do naufrágio ainda estão sendo apuradas e a gente segue acompanhando esse caso. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O livro da indigenista Egídio Chouade. É ele mesmo. Lançado nesta terça-feira, gente, resgata mais de 60 anos da luta em defesa dos povos indígenas e da Amazônia. E essa obra, Kenneth, representa aí um testemunho histórico sobre a construção do indigenismo contemporâneo aqui no Brasil e a participação do autor em mais de 6 décadas de atuação junto aos povos originários. E quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Lançado nesta terça-feira em Presidente Figueiredo, o livro Memórias das Lutas à Construção do Indigenismo Encarnado reúne mais de 6 décadas da trajetória do indigenista Egídio Chouade na defesa dos povos indígenas da Amazônia. A obra vai muito além de um relato pessoal. Ela resgata fatos importantes da história do indigenismo no Brasil, denuncia os impactos dos grandes projetos sobre os povos originários e mostra como, em muitos momentos, as políticas públicas ignoraram a realidade das comunidades indígenas. Reconhecido como um dos principais defensores dos direitos indígenas no país, Egídio Chouade afirma que preservar a memória dessas lutas é manter viva a defesa da vida, dos territórios e dos direitos dos povos da floresta. Sinto-me feliz de poder ter participado assim de toda uma reviravolta da política indigenista brasileira, né, com relação aos povos indígenas de todo o país, que em 1963, né, quando iniciei, né, esse trabalho indigenista era considerado uma causa perdida e hoje estão aqui com muita força, crescendo em todo sentido, na sua cultura, na sua autodeterminação e voltando à cena brasileira como protagonistas de um futuro melhor para todo o país. Egídio Chouade foi reconhecido recentemente pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, como merecedor do título de doutor honoris causa. Ele participou da criação de organizações que marcaram a história da defesa dos povos indígenas no país, entre eles a Operação Anchieta, a atual OPAN, Operação Amazônia Nativa, e o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, ligado à Igreja Católica. O livro já está disponível ao público. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. À meia-noite, o prefeito Renato Júnior deu início a uma força-tarefa de obras e serviços para marcar os primeiros 100 dias da gestão à frente da Prefeitura de Manaus. A agenda da madrugada incluiu limpeza urbana, operação tapa-buracos e assinatura de ordem de serviço para a reforma de passarelas, viadutos e canteiros centrais em diversos pontos da cidade. Já hoje de manhã, Kenneth, o prefeito apresentou um balanço das principais ações desenvolvidas nesses primeiros 100 dias e anunciou novas medidas e investimentos aqui para a cidade de Manaus. O repórter André Meirelles acompanhou o evento na sede da prefeitura e traz pra gente os detalhes. Boa noite mais uma vez, André. Muito boa noite a todos. Durante a apresentação foram divulgados os principais resultados dos primeiros 100 dias do governo, com destaque para as ações nas áreas de infraestrutura, saúde e educação, a mobilidade, a limpeza urbana, assistência social e segurança. O prefeito Renato Júnior também anunciou as obras e projetos que estão em andamento e as prioridades da gestão para os próximos meses. Estamos em ritmo acelerado no viaduto Passarão. Do viaduto, nós estamos também lá no centro, dando dignidade ao camelô numa banca nova. Acabei de vir lá de dentro da Feira Manaus Moderna, que eu estou entregando lá uma primeira praça de alimentação da história. Até o dia 15 de agosto, vamos dar a ordem de serviço
serviço no alargamento da Avenida André Araújo. Vamos dar a ordem de serviço também no alargamento da Paraíba, do trecho da Marciano Marmon, antiga Rua Belém, até o Fórum Enoque Reis. Vamos colocar mais uma faixa para desafogar o trânsito daquele trecho. E teve Karime Kennedson no início da madrugada de hoje uma força-tarefa de obras e serviços em Manaus. Teve aí a limpeza urbana, operação tapa-buracos e assinatura de ordens de serviço para reformar passarelas, viadutos e canteiros centrais em vários pontos aqui da capital. E durante a agenda, o prefeito Renato Júnior afirmou que o trabalho durante a madrugada aproveita o verão amazônico e reduz os impactos no trânsito, acelerando então a entrega das obras para a população. Nós estamos em ritmo acelerado nesses 100 dias de trabalho. Estamos trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Durante o dia, por conta do trânsito, nós estamos trabalhando com as equipes durante o dia. Nós estamos trabalhando com as nossas equipes com tapa-buraco, varrição e poda. E Karime Kennedson e ouvintes, na área da limpeza urbana, a prefeitura contratou 500 novos garis, chegando a mais de 1.500 profissionais nas ruas. Também passou a utilizar novos equipamentos para agilizar os serviços, como explica o subsecretário da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, Laurimar Costa. Esta é mais uma ação da Prefeitura de Manaus, através da CEMUSP. Nós estamos em vários pontos da cidade, estamos aqui na Max Teixeira, Compensa, Fuxico, área central. Então nós estamos espalhados em toda Manaus, cuidando da cidade, fazendo capina, raspagem, varrição, para deixar a cidade limpa, as vias limpas, porque essa é uma determinação do nosso prefeito, para que a gente cuide das nossas ruas, das nossas avenidas. Moradores e comerciantes acompanharam a força-tarefa e destacaram a importância da manutenção dos serviços para melhorar a limpeza, a organização e a qualidade de vida dos bairros. Um deles é o estudante, o Paulo Sampaio, que ele destacou a importância dessas ações. As pessoas olham assim, a prefeitura trabalhando, cuidando da nossa cidade, né? Que é bom, a gente fica feliz, porque vê que a gente está sendo cuidado, está sendo valorizado aqui na nossa cidade e acaba que vira uma referência, né, para todas as outras. Já o comerciante, o José Augusto, ele elogiou a continuidade dos serviços em diferentes áreas aqui da cidade. Tá muito legal, tô até agora emocionado de ver, entendeu? Eles vieram sexta-feira, aí não vieram segunda, ontem, aí eu fiquei triste porque a chuva tava levando a terra de novo pra voar lá, mas nós já vieram fazer, tá ficando muito top, entendeu? Sabe, ver a cidade assim de ponta a ponta, o meio-fio, a calçada, sabe, todo limpo, entendeu? É muito gratificante, porque isso é a inclusão social, né? Karime Kennedson e ouvintes, a prefeitura informou que a força-tarefa faz parte do cronograma permanente de manutenção urbana e que novas frentes de trabalho devem continuar nos próximos dias, e isso em todas as zonas aqui da capital. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, enquanto que a gente ainda está debatendo aí a eliminação do Brasil da Copa do Mundo, o calendário da Copa do Mundo Feminina, que acontece aqui no Brasil ano que vem, vai mudar o calendário escolar, vai mudar até e criar novos feriados no Brasil. Você sabia? Pois bem, uma lei federal sancionada pelo presidente Lula estabelece regras para a Copa do Mundo Feminina FIFA em 2027. Quem traz os detalhes pra gente é o Odinei Araújo. Se em 2026 as chances da seleção brasileira masculina de futebol se consagrar como a melhor do mundo foram por águas abaixo, em 2027 o Brasil ainda tem chance disso acontecer, mas com as mulheres. E o melhor, dentro de casa, é que o Brasil vai sediar a Copa Mundial de Futebol Feminino pela primeira vez. Aliás, essa será a primeira vez na história em que a Copa Feminina será realizada em um país da América do Sul. E uma lei federal, a de número 15.421/2026, já determina que as férias das escolas públicas e particulares aconteçam durante o torneio entre 24 de junho e 25 de julho. Os 200 dias letivos e as 800 horas mínimas obrigatórias de aula continuam valendo, mas exigem a adaptação dos calendários locais. Para Vanessa Antunes, secretária do Sinteão, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, adaptar o calendário escolar para o período da Copa vai reduzir as faltas nos dias de jogos do Brasil. Em 2027, com o ano da Copa, vai ser um ano excepcional, diferente, aonde pela essa nova lei, o calendário terá que ser feito em cima dos jogos.
E a média do recesso, tanto na rede municipal de Manaus como na rede estadual do Amazonas, varia de 7 a 8 dias, né? Quero ver como é que vão organizar para que possa atender a essa lei, onde a média vai ser quase de 30 dias os jogos, né? Ver como é que o Estado e a Prefeitura vão trabalhar com isso para que possam respeitar tanto o que diz a lei, como o descanso do trabalhador, não prejudicando o seu recesso final, que é o do final do ano, em 2027. A mesma lei também autoriza o governo federal a decretar feriados nacionais nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo. Já os estados e as cidades que receberão as partidas poderão adotar feriado ou ponto facultativo. Manaus não vai sediar os jogos. A medida busca facilitar a organização do evento e garantir que as mudanças no calendário não prejudiquem o aprendizado dos estudantes. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 57 minutos. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, você tem os detalhes a respeito dessa prisão que a polícia fez hoje. Ela apreendeu, cerca de 800 quilos de droga num apartamento, num condomínio da Ponta Negra. E prendeu também 3 suspeitos. É isso? Conta mais detalhes. É isso, é uma ação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado que aconteceu nessa quarta-feira, como você falou, na zona oeste aqui da capital. No imóvel, os policiais encontraram grande quantidade de cocaína e maconha do tipo skunk. Então essa operação começou depois de uma denúncia anônima que informou aí que o apartamento era usado como depósito de drogas. Os 3 suspeitos foram presos em flagrantes por tráfico de drogas e encaminhados à sede do DRCO, onde permanecem à disposição da Justiça. Lembrando que essa é a 3ª grande apreensão de entorpecentes aqui em Manaus nessa semana. Nos últimos dias, as forças de segurança já haviam retirado mais de 4,9 toneladas de drogas de circulação em outras 2 operações aqui na capital. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Manaus agora às 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 2 notícias de hoje deveriam preocupar as lideranças políticas no Amazonas. A primeira, um estudo Transparência Internacional Brasil considerou o Amazonas péssimo em proteção de defensores e defensoras ambientais. A segunda, estudo do Instituto Sou da Paz diz que com 41%, o estado aparece em 13º lugar no ranking de esclarecimento de homicídios. Em proteção de defensores ambientais, o Amazonas teve um desempenho abaixo da crítica. Isso revela a ausência de mecanismos institucionais básicos para garantir a segurança de quem atua na defesa do meio ambiente. Em investigações de homicídios, o Estado precisa ampliar a capacidade de esclarecimento, melhorar a qualificação das investigações, o fortalecimento da perícia, a gestão por indicadores. Ou seja, ainda falta muito para o Amazonas aparecer medianamente bem na área da segurança pública. Um problema que a população há muito coloca em primeiro lugar entre as suas prioridades, o que deve ser discutido com profundidade pelas lideranças políticas do Estado ao longo dos próximos meses até a eleição e também pela sociedade, com propostas que possam englobar todos os fatores que envolvem a segurança pública, para que o eleitor possa decidir com o máximo de informação possível sobre os programas apresentados. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, gente. Até amanhã e fica ligado. Amanhã tem novidade pra você, né, Kennedy? Boa noite. Fica ligado você, motorista por aplicativo ou taxista que acompanha aqui o nosso programa 18 horas. Fica ligado na nossa programação. Só falo isso, viu, gente? Não vai perder, galera. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite, tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.